sou poucas da minha geração do movimento sindical que tive esse privilégio de estar dentro da universidade pública, fazer filha de agricultor e ele priorizar a estudar na universidade pública, né? Eu estudei em Santa Maria, fiz história em Santa Maria, né? Saudar o Prudente também. E quando o Adriano, a direção, me convidou para falar um pouco do Sint, da vida nossa enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? Então, eu tenho aqui na minha frente também ex-presidentas do Sint, a Ideli e a Marta, né? Marta Vanelli e a Ideli, né? E o Sint, ele nasce em 88, mas ele começa com a fundação da associação de 66. E a pauta que nós iniciamos lá em 88 e veio os mandatos de todas as direções do Sint, nós estávamos a defesa da democracia, né? Era em 88 a defesa da democracia, a participação popular, né, das decisões democráticas do país, as condições de trabalho, as condições de trabalho, concurso público, remuneração, as questões salariais. E daí a gente se remete para os anos mais próximos, a gente vê que Santa Catarina, nós, desde a fundação do Sint, desde da educação pública, nós nunca vivenciamos momentos de governos populares que poderíamos colocar a educação como prioridade. A educação nunca esteve como prioridade, ela está nos palanques, mas depois que assume, ela nunca esteve como prioridade e nós não vivenciamos esses momentos que pudéssemos dizer assim, não, teve momentos fáceis para o sindicato. Não teve momentos para o movimento sindical, nunca é fácil, nunca foi fácil. E dentro da educação no estado de Santa Catarina também nunca foi fácil, né? Nos anos 90, eu estava até resgatando, fazendo um pouco das leituras, né? Nos anos 90, e a Ideli, acho que, não lembro se era ela a presidenta, que nós tínhamos uma campanha, o SOS Educação Pública, pela falta de professores no estado de Santa Catarina, porque nós não tínhamos professores em sala de aula. A universidade não atendia, as universidades, só tínhamos a UFSC aqui, né, e as demais particulares no estado, né, Prudente? Então, nós não tínhamos professores. Onde é que vinha importado? Eu fui uma que vim do Rio Grande do Sul dar aula aqui, porque tinha vaga aqui, né? Por que não tinha professores? Porque não tinham valorizações, condições de trabalho, salários baixos, né? Então, tinha uma campanha, né, de salvar a educação pública, salvar os trabalhadores da educação pelo sindicato. O sindicato é que puxou isso, o SOS Educação, salvando, né, os professores, era professor em extinção. Então, nós passamos por isso, né? A partir dos anos 2000, né, nós sempre, dentro da nossa pauta também, nós tínhamos o piso nacional da educação, né? Desde a fundação do Sint, sempre, porque existia uma disparidade muito grande, professor, do norte, nordeste e sul, o piso nacional, o piso dos trabalhadores da educação, né? E nós tivemos a conquista em 2008 do piso, mas ganhamos, o governo assina o piso, mas depois ele vai ser questionado pelo próprio ministro, a inconstitucionalidade do piso, que na época era o Tarso, né? Então, assim, tem as suas contradições. E nós, em Santa Catarina, conseguimos implementar o piso, se não estivesse luta do sindicato, em 2011, uma greve de mais de 62 dias para que o governo implementasse o piso na educação. Então, eu falo isso porque todas as conquistas e lutas do sindicato foram feitas pela categoria. A grande maioria professoras, que a gente sente aqui, né, professora, a ausência da participação das mulheres, né, dentro da universidade, e a gente sabe que também a maioria aqui dentro são mulheres professoras, né? Então, a gente precisa resgatar isso, resgatar a participação das mulheres, né, e as mulheres na luta. Então, o Sint tem esse histórico muito grande, né, de vir
para a luta, defender a educação pública de qualidade, gratuita para todos, né? E também o respeito aí aos trabalhadores e trabalhadoras mulheres. Claro que quando o Cinti nasce, você falou da autonomia e liberdade sindical, a gente prega isso, é nos nossos princípios, que é um princípio custista também, que a gente não abre mão disso, né? Mas eu queria também ressaltar de que os governos que vivenciamos em Santa Catarina, e não foram diferentes em alguns anos no Brasil também, é a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização do movimento sindical que nós vivemos, né? E no Estado, quando a gente pega Santa Catarina, nós pegamos assim, como é que eles criminalizam o movimento sindical? Como é que é a intenção de destruição do movimento sindical? Quando começam a dividir a categoria, quando se começa a olhar para uma categoria de professores e atender uma parcela da categoria. E nós vivenciamos isso, acho que a Marta era presidenta, quando o governo começou a atender primeiro os professores, a oferecer abono para quem estava em sala de aula, e deixando os aposentados e quem estava fora de sala sem abono. Aí começa já a divisão da categoria. Por quê? Porque você vai para um âmbito de uma assembleia discutir, não, mas eu ganhei, eu vou para casa, e os outros pontos de luta eu não vou para a luta, né? Daí a categoria também divide, porque atendeu uma parcela, né, da categoria. E isso é uma forma de começar a criminalizar o movimento. Porque afasta, não, o sindicato não está lutando por mim, o sindicato é partidário, o sindicato é isso. Não, o sindicato tem a sua independência, mas vem de uma estrutura de um projeto neoliberal de fazer de retirada de direitos dos trabalhadores, ganhos que nós tínhamos com retirada de direitos. E nós, desde então, nós vivenciamos isso dentro, tivemos conquistas? Tivemos, mas todas as conquistas que a educação de Santa Catarina teve foi através de muita luta, gente. Através da organização sindical, através do sindicato, através das suas direções, com seus erros e com seus acertos. Vocês imaginam se nós, da educação pública de Santa Catarina, não tivéssemos sindicato para lutar pelos nossos direitos, talvez o piso ainda não seria implementado, e olha que não é da forma que nós queremos. Porque na hora que vai ser implementado, começa a destruição da carreira do magistério de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, da implementação em 2008, quando a gente ganhou a lei do piso, o piso de Santa Catarina, de um professor de 40 horas, era R$ 604. Ainda tem uma defasagem salarial muito grande. Ainda tem uma destruição da carreira que não se investe no professor, na formação. Porque não adianta você falar que vou pagar o piso, mas é a formação do professor. O professor faz a graduação, ele tem que ter uma formação continuada. Não só após o mestrado, mas tem que ter a formação continuada. Investimento na educação pública se faz com formação continuada, para que nós possamos realmente ter vagas e que nossos alunos venham para uma universidade pública. Que nós não formamos alunos para ser mão de obra barata no mercado. Nós não queremos formar isso. E isso o Cinti sempre defendeu da escola pública inclusiva. Essa é a luta nossa de permanência, né, que nós tenhamos a permanência do aluno na educação pública, no ensino médio e na universidade, né? Porque não adianta nós termos vagas, garantirmos vagas, termos cotas, e se nós não garantirmos a permanência desses alunos, né? E daí vocês falam, lutam pelos professores, pelos alunos. Nós lutamos por uma educação pública. Quem é que nós atendemos enquanto professores da escola pública? Nós atendemos os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós queremos uma educação pública de qualidade para que ele possa ser doutor, ser engenheiro, ser professor, né? É isso que nós queremos. E queremos valorização profissional, na defesa da nossa profissão, né? E dizer que nesses últimos anos, depois de
2015, com todas as mudanças na carreira do magistério de Santa Catarina, ela veio para destruir a carreira, né? Então, é uma política que já se vinha, né, sendo construída. Cada governo que entrou, ele mexia um pouquinho, retirava, né? 2015, destruição da carreira nossa do magistério, e depois de 2015, vocês sabem que o cenário mudou no país e mudou no estado de Santa Catarina também, né? A partir de 2016, com o golpe, eu acho que vocês não precisam aqui desenhar, né? Todos acompanharam isso. E a educação de Santa Catarina, ela começou a ser alvo de ataques, né? Nós vivemos hoje no Estado, onde o parlamentares incentivam a violência para com os professores em sala de aula. Nós temos parlamentares que incentivam que filmem, que gravem os professores em sala de aula. Então, além da pauta salarial, hoje nós vivemos a violência. Violência física, nós presenciamos a violência do assédio moral, né, que são violências constantes quanto professores e quanto alunos que sofrem em sala de aula, sobre a questão do racismo, sobre a questão da homofobia e a questão política. Porque não se defende no estado de Santa Catarina uma educação crítica e construtiva. O Estado não é laico. Nós defendemos um Estado laico, mas os governos que aqui estão não defendem um Estado laico, não respeitam a democracia, não respeitam o direito de cátedra do professor. Nós temos professores afastados de sala de aula porque estavam discutindo fake news. E dentro da fake news citaram um exemplo do que o próprio governo do Estado compartilhou uma fake news. 3 dias depois, a professora estava fora da sala de aula. Então, quando a gente defende a democracia se respeita a diferença. Democracia se respeita o direito do voto, defende o direito da maioria. Então, dentro de uma entidade sindical, também tem que ser assim. Nós não podemos, numa democracia, ir para uma assembleia, a assembleia ser soberana, deliberou pela uma proposta, e eu fui convencida, a minha proposta não foi aprovada, eu pegar minhas coisinhas e sair e continuar fazendo aquilo que não foi a decisão da maioria. Então, eu não estou respeitando a democracia, eu estou desrespeitando a democracia. Então, às vezes, a gente ouve isso, percebe, tanto nas assembleias do Sint, a gente já vivenciou isso, né, de nós sairmos de uma greve, né, porque o Sint tem 30 regionais. É dividido no estado em 30 regionais. E tem regionais desde Dionísio Cerqueira até Araranguá. As divergências são salutares, nós não somos homogêneos, né? Então tem que existir a divergência. Agora tem que se respeitar a decisão da maioria, a decisão da Assembleia. Se a Assembleia é soberana, a gente respeita a decisão da Assembleia. E a gente já vivenciou isso, de pessoas saírem da Assembleia, não respeitarem a decisão, chamar a Oeste a pelego, porque acabou que o Oeste não queria continuar a greve. Mas que greve? Se a greve já tinha acabado por si só, né? Muitas vezes ela já tinha se diluído no processo do desgaste das negociações, não avançavam mais. Então, a gente vive isso, faz parte do processo sindical, mas a gente também, enquanto diretores e representantes, quando a gente se coloca à disposição de estar numa entidade sindical, a gente tem que aprender a fazer a democracia realmente na prática, né? Não no discurso. Porque aquilo que você disse, se a gente for para uma mesa de negociação, às vezes a gente tem vontade de dizer, bom, os mais revolucionários são os que apresentam as propostas mais de achatadoras, de imediatismo, dizem, não, mas se o governo der isso, nós acatamos. E não é uma proposta discutida. E para encerrar mesmo, quero dizer que nós estamos, enquanto Central Única dos Trabalhadores, e o PROIFES está junto, que é a negociação coletiva dos servidores públicos. Nós queremos a regulamentação da 151. É emergente isso.
Nós precisamos ter isso para todos os servidores, não só federais, não só estaduais, porque o que a gente acompanha no serviço público municipal foi também a violência foi muito grande nos servidores públicos municipais, o ataque direto aos dirigentes sindicais, e se nós tivermos uma negociação coletiva, com certeza, nossa pauta, teremos uma convenção, teremos a negociação e a nossa pauta será respeitada. E é claro que também no dia 3 tem uma audiência pública em relação da Previdência, né, a PEC 06, né? Isso, nós vamos estar lá, chamado pela nossa deputada Carla Aires, né? Então, esse é um pouco que eu até te fiz uma tese, né? Mas eu mudei, ouvindo vocês falar, né, de qual o papel nosso de dirigente, de estar aqui nesse momento, de estar junto com a PUFSC. A PUFSC não é afiliada central, mas nós não vamos deixar de participar de todas as vezes que nós formos chamados para dialogar, para conversar, porque se não se faz uma sociedade, não se constrói uma sociedade, se a gente não buscar construir uma unidade no processo dessa luta, da construção e reconstrução desse país, passa pelas nossas mãos, passa pela educação. Não existe transformação, não existe mudança se não passar pelo professor, lá das séries iniciais ao ensino superior. E as mudanças passam pelas nossas mãos e passam pelo movimento sindical também. Não existe democracia se não existe um sindicato forte e organizado.